Boa noite. Engenheiros que fizeram os laudos da barragem da mina do Córrego do Feijão recebem habeas corpus e podem ser soltos ainda hoje. Pelo menos 12 pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil nas investigações da tragédia. Fiocruz alerta para a possibilidade de surtos de doenças infecciosas na região invadida pela lama. Um carro é encontrado submerso no rio Paraopeba e bombeiros fazem buscas por vítimas na região. Moradores de cidades mineiras que vivem da mineração estão em alerta com a situação das barragens. Nossa equipe foi conferir a situação em 2 municípios. Essas e outras notícias a partir de agora. Um carro de passeio foi encontrado na manhã desta terça-feira no rio Paraopeba, próximo ao Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH. Militares do Corpo de Bombeiros avistaram o veículo submerso e com as rodas viradas para cima. Eles fizeram buscas por vítimas nas imediações, mas não há confirmação de que tem algum corpo dentro do carro. O Corpo de Bombeiros acredita que nem todos os corpos das vítimas serão encontrados. O último balanço, divulgado nesta segunda-feira, contabiliza 134 mortos. A Polícia Civil já identificou 120 corpos. Pelo menos 199 pessoas ainda estão desaparecidas. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade para 3 funcionários da Vale e 2 engenheiros da empresa Tuvsud, que prestava serviços para a mineradora. Eles haviam sido presos na última terça-feira após o rompimento da barragem em Brumadinho. Os 5 profissionais que assinaram os estudos estão na penitenciária Nelson Hungria e aguardam pela liberdade. Na decisão do STJ, os ministros da 6ª turma entendem que não há fundamentos para as prisões. O juiz que assina a sentença declarou que os engenheiros já prestaram declarações que foram feitas buscas e apreensões e que não foi apontado qualquer risco que eles pudessem oferecer à sociedade. A decisão é liminar, portanto, provisória. Pelo menos 12 pessoas já foram ouvidas pelas autoridades sobre a tragédia em Brumadinho. Neste momento, a polícia prioriza os sobreviventes e também deve ouvir geólogos e engenheiros autores de relatórios sobre a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão. Um estudo de 2010 havia apontado que os rejeitos tinham um potencial de liquefação, o que poderia interferir na estabilidade da barragem. O inquérito da Polícia Civil sobre o rompimento da barragem, que devastou a região de Brumadinho, segue várias linhas de investigação. Uma delas é a responsabilidade da Vale sobre a segurança da estrutura. A Polícia Civil ouviu o depoimento de 12 pessoas no inquérito que apura as causas do desastre. Está priorizando os sobreviventes. Depois de verificar os documentos apreendidos na mineradora durante as ordens de busca, o delegado do caso deve convocar especialistas que poderão analisar melhor o histórico da barragem. As licenças que foram concedidas, a situação que a barragem encontrava, se havia preocupação quanto ao eventual rompimento, se havia essa possibilidade ou não. Então, são elementos que irão ser colecionados e irão fazer parte desse procedimento investigativo. A polícia deve ouvir geólogos e engenheiros autores de relatórios sobre a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão. Um estudo de 2010 já havia apontado que os rejeitos tinham potencial de liquefação, ou seja, poderiam ficar menos sólidos e mais líquidos, o que poderia interferir na estabilidade da barragem. O outro ponto a ser investigado é se a Vale estava reaproveitando os rejeitos para a retirada de minério fino. Uma das etapas deste processo, que foi permitido pelo governo federal no ano passado em um decreto que atualizou o Código de Mineração, consiste em jogar água dentro da barragem para facilitar a retirada dos rejeitos, o que contribuiria com a liquefação. A polícia vai averiguar se a empresa possuía licença para fazer o reaproveitamento e se o procedimento era feito de acordo com todos os protocolos de segurança. Em entrevista ao Canal Livre, o ministro do Meio Ambiente falou sobre a responsabilidade da Vale na tragédia. Todos sabem que a Zona 1, que é o extravasamento em caso de acidente, não pode ter nenhuma estrutura que não seja inerente à operação da barragem, especificamente operacional. Ali havia o refeitório, o escritório, o almoxerifado e tantas outras infraestruturas. E mais, eu perguntei para uma pessoa lá da companhia, vocês não sabem, vocês não estão vendo? Não, nós compramos a empresa assim. Ué, vocês compraram a empresa em 2001, nós estamos em 2019, teve
18 anos para deslocar. Se você tivesse comprado a companhia há uma semana atrás, talvez a desculpa de que comprou de um terceiro fosse verdadeira. Mas nós estamos vendo que não é. 18 anos depois você já podia ter deslocado. Então, isso mostra que a empresa, essa ou qualquer outra, precisa sentir que realmente as suas decisões têm consequência. A Justiça mandou suspender as operações da maior mineradora da Vale em Minas Gerais. A mina de Brucutu fica em São Gonçalo do Rio Abaixo e produz 30 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. A decisão proíbe a Vale de praticar qualquer atividade que possa aumentar os riscos em 8 barragens da companhia no estado. A empresa disse que vai recorrer. O Tribunal de Justiça de Minas criou um grupo de trabalho para monitorar as ações judiciais que envolvam atividades com potencial risco de dano ambiental e humano no estado. Esse grupo vai prestar o apoio necessário aos atingidos das barragens de Mariana e Brumadinho e deve acelerar os processos no Judiciário Mineiro, além de ajudar a evitar novos incidentes do tipo no estado. E a Fiocruz alerta para a possibilidade de surtos de doenças infecciosas na região de Brumadinho. Segundo a Fundação, a possibilidade de aumento de casos de dengue, febre amarela, esquistossomose e leptospirose. O estudo também indica a possibilidade do agravamento de problemas crônicos de saúde, como hipertensão, diabetes e doenças mentais, como a depressão entre os atingidos pela tragédia. Os impactos sobre a saúde devem ser monitorados ao longo dos próximos anos em toda a população afetada. Em Córrego do Feijão, a procura por vacinas contra a hepatite A e a febre amarela foi grande. Pelo menos 200 pessoas foram vacinadas entre ontem e hoje. Às 4h30 da tarde desta terça-feira, já não havia mais vacinas no centro de saúde. Seu Júlio César se arrisca. Pega a água da torneira de casa para beber. A mesma que usa para fazer comida, lavar roupa e tomar banho. Tranquilo, não tem problema nenhum, consumindo. Eu, minha família, todo mundo. Seu Júlio está entre as famílias que vivem no Córrego do Feijão, mas não tiveram as casas atingidas pela lama. Mas correm o risco de ter tido a água contaminada pelos mais de 12 milhões de metros cúbicos de lama que se espalharam com o rompimento da barragem em Brumadinho. Problema que também pode atingir as comunidades ribeirinhas que usam água do rio Paraopeba. Com medo de ter problemas de saúde, Dona Vicentina toma água mineral. Mas para o restante da rotina da casa, o consumo vem da caixa d'água. Por precaução, a orientação é para que o abastecimento seja feito por caminhão-pipa. Eu não tenho paciência não, que a caixa está cheia d'água. Eu pedia para esvaziar a caixa para encher de novo. Não vou achar isso todinho para pôr para mim. A Prefeitura de Pará de Minas decretou o estado de emergência por causa do risco de contaminação do rio Paraopeba, principal fonte de captação para abastecimento da cidade. O rio foi atingido pelos rejeitos da barragem da Vale. Uma análise feita pela equipe da Fundação SOS Mata Atlântica confirmou que o rio está morto em Pará de Minas, com índice de oxigenação abaixo do aceitável e turbidez acima do considerado normal. Neste posto de saúde, no Córrego do Feijão, chegaram doses das vacinas de hepatite A e febre amarela para reforçar a imunização dos moradores. Entre ontem e hoje, cerca de 200 pessoas foram vacinadas. Michel Guimarães estava preocupado e veio tomar as 2 doses. A gente estamos com a água contaminada, estamos recebendo alimento, que é de fora, a gente não sabe quem está tocando nesse alimento, como que eles estão vindo. Então a gente tem que precaver a tudo, A procura foi tão grande que antes das 4h30 da tarde não havia mais vacinas no posto de saúde do Córrego do Feijão. Eliseu aproveitou o intervalo do horário de almoço para se vacinar. Nós temos contato com animais que saem da lama, Aí falaram que estavam vacinando para hepatite, aí é melhor prevenir, 107 pessoas já receberam a doação de R$100 mil oferecida pela mineradora Vale a quem perdeu familiares na tragédia em Brumadinho. De acordo com a mineradora, outros 248 representantes de 229 vítimas já se registraram para receber a quantia. Ainda não há prazo para encerramento dos registros e apenas um representante de cada família pode fazer parte do banco de dados.
Moradores de Congonhas, cidade da região central do estado, vivem apreensivos depois que a barragem de Brumadinho rompeu. A cidade tem mais de 20 barragens. Entre elas está a maior da América Latina, com 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Batizada como Casa de Pedra, a maior da América Latina e controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Onde nós estamos aqui, se romper, pega tudo isso aqui. Pega tudo. Não vai dar tempo a gente nem sequer sair correndo. Eu fico preocupada, não é só com a minha família, com todos o pessoal de Congonhas que está correndo risco. Está sendo um pesadelo para a gente. A gente tem medo. A maioria das pessoas que estão aqui, que são da Bahia, estão tudo querendo ir embora. A nossa cidade fica em estado de alerta, né? E a gente fica assustado, porque em qualquer momento pode acontecer e não tem nem aviso, né? Congonhas tem hoje 24 barragens. 23 são de rejeitos da mineração e uma de acúmulo de água, distribuídas entre as mineradoras CSN, Vale, Gerdau e Ferrous. Mas é justamente a da CSN que pode causar uma tragédia sem precedentes. Esse é o ponto mais próximo que a nossa equipe de reportagem conseguiu chegar, perto da barragem Casa de Pedra, a maior da América Latina. O Alan Santos vai abrir a imagem para vocês e ele vai mostrar esse paredão. São 76 metros de toda a contenção da barragem. São 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Ela foi classificada como nível 3. Nível máximo de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente. Cada mineradora foi multada pela Prefeitura de Congonhas em mais de R$2 milhões por descumprir o Plano Municipal de Segurança de Barragens. Nós estamos no cemitério municipal de Congonhas e daqui de cima é possível ver a proporção das duas barragens da CSN. O Alan Santos vai mostrar para vocês agora que essa da direita é a barragem número 1. Ela está no limite de água e rejeitos. E puxando um pouquinho mais para frente, a gente já consegue ver a maior barragem da América Latina, Casa de Pedra. Está no mesmo nível do bairro Eldorado. E o que chama a atenção dessas duas barragens e também da tragédia de Brumadinho é que a área administrativa da CSN está fora do rastro de rompimento. Ela fica na parte alta. Cerca de 50 mil habitantes estão correndo risco. O representante do movimento dos atingidos por barragens, que há 12 anos briga na justiça contra as mineradoras, faz um alerta grave. Em Brumadinho o risco era menor do que o risco aqui de Congonhas. E lá se rompeu. E lá se rompeu. Então, assim, isso é muito real, essa possibilidade, né, de rompimento. Né, que, inclusive nos riscos analisa de 1 a 3, Brumadinho era risco 1, aqui é risco 3, você tem ideia. A CSN Mineração já acenou ao governo de Minas em encerrar as atividades da barragem Casa de Pedra e se propôs a retirar mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Mas, por enquanto, tudo está só na promessa. Essa barragem, tanto em nível de risco quanto em nível de potencial dano a ser gerado, no caso de uma ruptura, é máximo. Quando a mineradora não atende às recomendações ou às solicitações do poder público e que ela não o faz sem nenhuma punição, é porque é um problema de gestão política administrativa da região e do município. Esvaziar ela é um risco também para a população? Olha, essa aí é a história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ficar do jeito que está não pode, porque é uma bomba relógio. Desativar uma bomba relógio corre sempre o risco de ela estourar sem você conseguir. E a cidade dos profetas corre sérios riscos de desaparecer do mapa se nada for feito. Pois é, nós vimos o caso de Congonhas e a tragédia em Brumadinho também deixou em alerta outras cidades que têm barragens. Em Itabira, na região central de Minas, uma barragem da Vale, 20 vezes maior que a de Brumadinho, segue ativa com risco de rompimento. Lá também não tem plano de evacuação ativo e os moradores passam dia e noite preocupados.
Logo na entrada de Itabira, na região central de Minas Gerais, uma construção se destaca em meio ao verde. É a mega barragem do Itabiruçu, da mineradora Vale. Ela é 20 vezes maior que a do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que se rompeu há uma semana e tem 5 vezes o tamanho da barragem de Mariana. A cidade possui 120 mil habitantes e os moradores das proximidades de Itabiruçu estão com medo. Nós ficamos com medo de existir um risco perigoso aqui para nós. A gente tem condição de ir para outro lugar, o lugar que nós temos é esse, então a gente trabalha, a gente fica o tempo todo inseguro. A comunidade do Rio do Peixe fica embaixo da barragem. Qualquer barulhinho que dá, a gente já assusta, vem na janela para a gente conferir para ver se não é a barragem que está se rompendo. A Vale instalou algumas sirenes aqui em Itabira, como esta aqui, que fica bem perto da barragem do Itabiruçu. O problema é que o equipamento não está em operação porque os moradores da região ainda não foram treinados. Ela nunca foi usada, ela ainda não está implantada, né? Ela já está... Ela não tem efetividade ainda para funcionar, porque o processo ainda não chegou nessa fase. Não abriu ainda para a comunidade quais são as áreas de autossalvamento, as rotas de fuga, para onde a pessoa deve fugir, se refugiar em caso de acidente. Itabiruçu utiliza a técnica menos arriscada de construção de barragem, o alteamento a jusante. Quando o limite de rejeitos é alcançado, os novos diques de contenção são erguidos do lado de fora dos reservatórios, o que garante maior sustentação. Mas aqui, pela região e tipo de solo, o risco de rompimento é elevado, segundo o documento emitido pela própria mineradora e obtido pela nossa reportagem. Este relatório foi apresentado para o projeto de expansão da barragem com um novo degrau de 15 metros. O desenho da barragem mostra um chamado recalque, que é um afundamento de 60 centímetros que se formou no terreno após a construção da estrutura, em 1981. Neste outro desenho é indicada uma trinca de 130 metros no topo da construção, sinais que elevam consideravelmente o risco de rompimento da barragem. Como esse solo ele tem uma capacidade de suporte muito baixa, então qualquer coisa que se põe em cima, ele afunda. O engenheiro civil Antônio Lambertini, que tem 40 anos de experiência na área de segurança de barragens, conhece muito bem a construção do Itabiruçu. Em 2012, ele foi contratado por uma empresa que prestava serviços para a Vale para fazer o projeto de expansão da barragem. Depois de analisar o histórico da obra, constatou as irregularidades e se recusou a assinar o documento como responsável técnico. Eu fiz um relatório e apresentei para o meu chefe, falando para ele, olha, essa barragem, ela apresenta um risco muito elevado, extremamente elevado. O chefe que me atendeu falou assim, não, você está preocupado à toa, isso aí não tem problema nenhum. Eu falei, não tem problema? Então eu me desligo desse projeto, não quero mais ser responsável, porque isso aqui é um risco bastante elevado e eu não quero ser responsável por isso. Itabira está em uma região que apresenta abalos sísmicos de baixa intensidade. Ao longo do tempo, esses abalos podem afetar a estrutura de barragens. Na eventualidade de da barragem se romper, a lama na área urbana ela chega em 7 minutos. Em nota, a Vale informou que a barragem do Itabiruçu tem plano de emergência, um documento técnico de fácil entendimento, e que estão previstos para este ano treinamentos simulados com a comunidade do entorno. Diz ainda que a estrutura possui todas as declarações de estabilidade aplicáveis e passa por constantes auditorias externas e independentes. Ainda hoje, nós continuamos a atualizar a tragédia em Brumadinho. E a seguir, você vai ver que Romeu Zema quer reduzir as secretarias do governo para economizar. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, apresentou hoje o primeiro projeto de lei para a apreciação da Assembleia Legislativa do Estado. A reforma administrativa que prevê a redução de 21 para 12 o número de secretarias do governo. Nós estamos reduzindo essa estrutura de secretarias em 47%. Isso vai gerar, durante os 4 anos de governo, uma economia de aproximadamente R$1 bilhão. O custeio dessas secretarias, que até o ano passado eram de 815 milhões, esse ano será de 580. Não há outro caminho a seguir a não ser esse, a fazer cortes que, na verdade, não vão resolver a situação de imediato, mas que é o início da solução a longo prazo.
O número de casos prováveis de dengue aqui em Minas Gerais, em janeiro, é 500% maior do que o registrado no mesmo período de 2018. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, no mês passado foram registrados 12.323 casos, entre confirmações e suspeitas, enquanto em 2018 foram apenas 2.042 casos. 2 mortes neste ano são investigadas. 61 municípios estão em estado de alerta. Em relação às outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, no primeiro mês de 2019 foram 214 casos prováveis de febre chikungunya e 49 casos prováveis de zika. Fevereiro chegou, as férias escolares acabaram, deputados tomaram posse. Para muitos que estavam em recesso desde as festas de fim de ano, 2019 enfim começou. Agora é preciso fazer com que este ano seja realmente novo. Paulo Navarro. Olá, agora sim, feliz ano novo e um 2019 diferente de todos os seus antepassados. É aquela boa e velha ladainha. O passado acabou, o futuro não existe, vivamos o presente. Tempos difíceis, vivemos há anos. O que nos mata, o que nos deixa doentes, o que nos frustra e desespera não é o trabalho, é a falta dele, é a falta de justiça e gratidão, é a agressividade, a brutalidade, o egoísmo, a falta de tolerância e de pensar no outro, é o estresse do dia a dia, a palavra dada e não cumprida, a ausência da generosidade, amor, compaixão. O que nos enfraquece é o cotidiano chato e sem perspectiva, como naquela música do Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Vamos tentar não fazer todo ano, sempre tudo igual. São novos tempos, novos governos, sangue novo, gente nova, renovada, com ou sem férias, todos lubrificando velhas engrenagens, trocando pilhas e baterias. Trabalho, saúde, ordem e progresso. Depois do intervalo, você vai conhecer quem são os voluntários que montaram uma lavanderia para cuidar dos uniformes dos bombeiros que atuam nas buscas em Brumadinho. As aulas da rede municipal de Brumadinho, que tinham início previsto para essa segunda-feira, não começaram para cerca de 6.000 alunos. A prefeitura da cidade informou que os estudantes que vivem na zona rural da cidade estão isolados por uma barreira de lama que interrompe a estrada que faz a ligação com a área urbana. O Exército foi acionado para que seja instalada uma ponte no local. Na semana passada, o prefeito da cidade informou que a volta às aulas ocorrerá no próximo dia 11. Os bombeiros passam horas andando pela lama, cavando à procura de vítimas e voltam cobertos de lama. Fazendo carga horária puxada, eles não têm tempo de se preocupar com a limpeza dos uniformes, pois um grupo de voluntários decidiu fazer isso por eles. Os bombeiros voluntários vieram de vários estados, abrem mão do trabalho, do conforto de casa para ajudar em Brumadinho. Eu quero dar esperanças às famílias ainda que estão, de alguma maneira, aguardando, uma comunicação. A dedicação é tão grande quanto o estrago provocado pela lama. E é para levar algum alívio a quem volta das buscas, muitas vezes irreconhecível, que o Eduardo vai todos os dias até o quartel-general dos militares, montado na comunidade do Córrego do Feijão. Lá, uma palavra que o sargento Nilson, há 23 anos no Corpo de Bombeiros, viu pela primeira vez em uma operação: lavanderia. Já trabalhei em várias operações, inclusive lá em Mariana. No local, assim, o ser humano ele já é de bom coração, todo mundo tem aquele vontade de ajudar. Agora, essa parte deles aqui foi, para nós, eu ainda não tinha visto, bastante importante. Na roupa, junto com a lama, o suor de mais um dia de buscas. Depois de tirar o excesso da sujeira, eles trazem os uniformes para cá. As peças são identificadas e levadas para esta pequena lavanderia montada nos fundos de uma igreja evangélica. Primeiro, um jato para tirar o excesso de lama. Depois, as peças vão para este tonel com um produto químico para desinfecção. E, em seguida, são lavadas. A gente percebeu que os bombeiros estavam chegando com a roupa suja. E aí eu perguntei para o comandante, falei, como é que eles vão vestir essa roupa no dia seguinte? Ele falou, olha, a roupa vai vestir do jeito que está. Joga uma água grossa e depois veste a mesma e muitas vezes molhada e suja. E eu perguntei para ele se nós lavássemos essa roupa. Tudo aqui foi comprado e é mantido com doações dos membros da igreja. As máquinas trabalham dia e noite. 35 voluntários se revezam.
Isadora é designer gráfica e veio de São Paulo ajudar. A gente de longe, a gente se sente muito impotente. Os heróis estão lá na lama fazendo as coisas. Às vezes a gente está aqui lavando a roupa deles e orando por eles, sabe? Porque se eu lá em São Paulo sentir o respingo dessa dor, se no Brasil a gente sente o respingo dessa dor, imagina eles lá no meio. Como que esses meninos aguentam? Então, para mim, é uma honra lavar a roupa deles, entendeu? No final, o resultado é esse aqui, olha, um kit com a roupa limpa, um bilhetinho com agradecimento e um livro com palavras de incentivo. E tudo isso vale muito numa hora dessa. Isso tem ajudado a gente demais, está sendo um trabalho aí pra gente essencial. Eu estou quase 600 quilômetros da minha casa, né? E a gente não tem talvez a condição de lavar a roupa e tal, então a gente deixa aqui, isso aí pra gente é igual como se fosse a mãe da gente, né? No local longe de casa. Carinho que Dona Águida recebe de longe. Pastor, ela é uma das voluntárias, mãe de 3 filhos e agora de tantos outros que pela farda só conhece pelo nome. Aqui o Edmilson vai receber desse jeitinho aqui, lavadinho e seco. A gente se sente orgulhosa e feliz, e se sente mãe de todos, um pouquinho. E se você quer rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/TV Band Minas. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite.